Fala que passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Palavra de Deus. Então, o maior está aqui, é Jesus. Aleluia, Deus. Só Ele que pode salvar, curar, libertar, ressuscitar, abençoar Ele, Jesus Cristo. E nós estamos aqui porque nós precisamos dEle, dependemos dEle, somos carentes de Jesus. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. E a palavra de Deus fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor enquanto está perto. Quando nós estamos aqui adorando, nós estamos invocando o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Através da oração. E Jesus está o quê? Está de olho em nós. Fala que Ele olha para dentro de nós, do nosso coração. Se nós estamos aqui por Ele. Aleluia, porque é só Ele que pode agir. Aleluia. O homem falha, mas Jesus não falha. Glória a Deus, O homem aleluia. pode até vacilar, mas Jesus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel. Por isso que nós temos que ser fiel com Jesus. Amém? E aqui a palavra de Deus hoje vai ser uma palavra poderosa. Jesus vai ser em João 14. Aleluia. O ser diante. No começo de João 14 fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí lá para frente mais, no 6 fala assim, que Tomé perguntou para Jesus: Jesus, por onde tu vai? Nós não sabemos o caminho. Aí Jesus falou para Tomé que ele é o caminho. Disse: eu sou o caminho, Aleluia. a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não ser por Jesus. Então o nome de Jesus é muito poderoso. O nome de Jesus, Ele é o nome que está acima de principado. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é principado? É demônio-chefe, que comanda, sabe o que é um bairro? Principado, é príncipe das trevas. Então o nome de Jesus está acima dos principados, da potestade, olha só. Está acima da morte, porque Jesus venceu a morte. Quem tem a chave da morte é Jesus. Ele tem a chave da morte e do inferno. Por isso que quando nós começamos a ler a palavra, ouvir a mensagem de Deus, nós somos o quê? Bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz. Feliz só aquele que ouve a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é a espada do Espírito. Por isso que Davi escreveu no Salmo sobre a palavra. Ele falou assim, no Salmo 105. Ele começa a falar. No 119 fala assim: aleluia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Então a palavra de Jesus para nós é luz. Fala que Jesus chegou nessa terra. Quando Ele veio do céu para a terra e Maria se colocou na mão de Deus, Jesus foi formado pelo Espírito de Deus, que Jesus já era, veio só como homem. Mas quando ele chegou já com 30 anos e começou a andar sobre essa terra, com 30 anos fazer a obra, porque com 12 anos ele já pregar. Com 30 anos ele começou o ministério dele de salvar, curar, libertar, fazer milagre, maravilha. Até hoje acontece, porque ele delegou para a igreja. Ele delegou para o homem de Deus, mulher de Deus, missionário, obreiro, pastor, que tem, sabe o que? Os dons espiritual. Mas quem faz a obra é Jesus. Nós somos só instrumento. A glória é para Ele, a honra é para Ele. Temos que agradecer a Jesus pelo milagre, pela providência, porque nós somos só instrumento. Mas o nome dele tem que ser adorado, glorificado, porque Ele é digno de toda adoração. Aleluia. É o Deus Pai. O Deus Pai que é digno de toda adoração. Jesus Cristo é o Deus Filho, digno de toda adoração e agradecimento é para Ele. O Espírito de Deus também, que está conosco nesse lugar. Que está com aquele que tem uma aliança com Jesus,
está o Espírito de Deus. Por isso que é importante você fazer uma aliança com Jesus. Você confessar o nome de Jesus. Jesus é meu Salvador, para o Espírito maligno não entrar na tua vida. Por quê? Porque quando você começa a fazer aliança, Jesus é meu Salvador, o Espírito de Deus está na tua vida. O Espírito de Deus na nossa vida faz nós mansos. O Espírito de Deus na nossa vida faz nós profetizar a bênção para o irmão. O Espírito de Deus na nossa vida, ele dá investimento de poder para nós estar na nossa casa cheio de poder e autoridade. Quando vem a enfermidade, vai-te embora, enfermidade, em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder. Aleluia. Por isso, quando Jesus chegou e fez a obra dele na terra com 30 anos, fala que o homem estava nas trevas e viu uma grande luz. Essa luz é Jesus. Fala que olhava para Jesus e viram uma grande luz. Então Jesus veio para clarear a nossa mente. E a nossa mente é tão importante, porque a fé vem para ouvir a palavra de Deus. E quando tu ouve a palavra de Deus, tu começa a crer, tudo que tu crê na Bíblia acontece na tua vida. Porque a Bíblia, ela é cheia de promessa para nós. Para algumas pessoas que correm atrás de Jesus, porque precisa, necessita. Para algumas pessoas, Jesus, ele é, sabe o quê? O advogado fiel. Uma pastora estava aqui, adorando o Senhor com hino, advogado fiel. Quantas pessoas, irmão, o Senhor tirou da cadeia, o Senhor tirou lá, sabe o quê? De uma sentença, porque o advogado fiel agiu porque a pessoa procurou ele. Aleluia. A pessoa clamou, Jesus me ajuda, Jesus me socorre. Aí o Senhor se apresenta como advogado fiel. Tem até um irmão que o testemunho dele é muito bonito. Só que ele ainda, com o tempo vai contar o testemunho, deve estar preparando ele. Mas o testemunho dele, ele viu a mão de Deus, tirando ele da onde? Da prisão. O pai dele chegou com a pastora. Dizem, pastora, consegue advogado para o meu filho? Está preso. Aleluia. Aí a pastora olhou para ele, advogado? Vou falar com aquele de lá de cima, ó. Advogado fiel. Jesus, irmão. E ele creu, o pai procurou a pastora para pedir socorro, porque o filho estava preso. E na hora nós oramos, Senhor, faz o milagre. O pai quer o filho de volta. Não demorou, o mundo saiu. Não demorou nem muito tempo, irmão. O advogado fiel tirou ele de lá. Sabe o que é esse? É o advogado fiel. É Jesus. Tem pessoa que quando está passando por uma situação difícil, não tem dinheiro para pagar advogado, que é caro, irmão. É de 10 mil, é 5 mil, é muito caro advogado. Tem que ter dinheiro. Mas quando nós temos Jesus, e clamamos por ele, Jesus provê, fala que Deus é o dono do céu e da terra. Davi disse, eu já estou velho, mas eu já fui novo, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é o justo, irmão? Aquele que anda na obediência à palavra de Deus. Aquele que é honesto. Esse é o justo, que eu tenho que crédito com o Senhor. Qualquer um de nós podemos chegar a ser uma bênção, basta nós colocar a palavra em prática, é a Bíblia. Tudo que está aqui é conselho de Deus para nós. Algumas pessoas, irmão, ela busca Jesus na dor mesmo, porque é na dor que o homem vem. Porque o homem quando está bem, a mulher quando está bem, é difícil procurar Deus, irmão. Quando tem um bom emprego, quando tem um bom salário, quer saber de festa, aniversário, é assim. O ser humano é assim. Mas só que quando passa tempo, vem as consequências, vem a tempestade, vem os desertos da vida, e a pessoa começa a perceber que ela não consegue nada se não for na permissão de Deus. E algumas pessoas correm para Deus. Quantas pessoas não correram para Deus? Porque estava doente, estava com uma enfermidade, ia passar de cirurgia, e na hora tremeu, porque o homem treme. Fala que o medo vem. O medo vem, todo homem tem medo, a mulher tem medo. Mas ele corre para Jesus. Sabe por quê?
Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Glória a Deus, aleluia. Quando a pessoa corre para Fala, Jesus, Jeová. para dizer: Jesus me socorre, Jesus me cura, Jesus me opera, irmão. Tem pessoa que nem vai para a sala de cirurgia porque Jesus opera. Jesus operou dentro de uma igreja, irmão. Porque ele faz, ele usa o que ele quer. Ele pode usar uma criança, um jovem, um missionário, uma mulher de Deus. Qualquer um Deus usa, basta se colocar, orar, jejuar, colocar a vida no altar para ser boca de Deus. E eu me lembro, irmão, que eu já vi isso. Pessoa que está desenganada pelo médico. A medicina falou: vai-te embora. Passa algum tempo, tu vai morrer. Mas essa pessoa correu para quem? Para o dono da vida. Porque queria viver. Glória a Deus. Queria viver e começou a ir para a casa de oração. Porque lá o médico desenganou. Falou: não tem mais jeito. E quando correu para o carro de oração, o milagre aconteceu, irmão. Eu já vi pessoas sendo curadas de AIDS, de câncer. Já vi. Minha família já foi também curada. Uma irmã, uma sobrinha minha. O médico falou: vai-te embora, estou tendo 3 dias de vida. E ela foi sem eu vou, mas vou para a igreja. Olha só. Glória a Deus. Ela saiu lá do hospital e foi para a igreja. Nem ficou mais lá. Porque só era 3 dias. Disse: eu vou para a igreja. Se for para mim partir, eu vou partir dentro da igreja. Entrou no quarto da igreja lá e disse: vou ficar aqui na igreja. E todo mundo que chegava lá orava por ela. E eu fui até lá, eu, pastora. Muitas pessoas oravam: pastor, homem de Deus, estava orando. Muita oração, muito poder, irmão. Quando mais você ora, mais Deus morre a mão dele para fazer um milagre. Por isso que Jesus falou que nós temos que orar sem cessar. Ora na rua, ora na cozinha, ora lavando louça, ora pedalando de bicicleta. Todo tempo nós temos que estar em contato com o céu, porque o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E de ter ouvido, o ouvido dele se inclina para a pessoa que ora, que busca Ele. Aleluia. Não demorou muito, irmão. O milagre aconteceu. E até mais de ano trabalhando para Jesus. Agora Jesus vai dar, sabe o quê? Um rim novo para minha sobrinha. Porque orar: Senhor, dá um rim novo para ela, Jesus. Muita gente orava. O marido dela vai tirar um rim dele e dar para ela. Tem 2. Sobrevive, irmão. E aí vamos fazer obra junto. Eu sou novo. Não tenho nem 40 anos. Você tem 40 é muito. Tem muita obra para fazer, porque ela clamou pelo médico por excelência. Jesus é médico, irmão. E é maior do que a medicina. Quando a medicina diz não tem mais jeito, ele vai lá e faz. Porque para o nome dele ser glorificado, irmão. O nome dele é glorificado. Mas você tem que crer, irmão. Você tem que crer. Crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crê nos profetas, vai prosperar. Crê na palavra, porque a palavra de Deus, ela é promessa para nós. Crê na palavra. Porque pela palavra não vamos ser justificados, pela palavra não vamos ser condenados. Mas a palavra do Senhor, se nós crer e colocar em prática, nós vamos ter vida e abundância, porque a palavra de Jesus é para nós ter vida e abundância. Glória a Deus. Por isso que nós temos que crer nessa palavra que é a palavra de Deus. A Bíblia é sagrada. É um livro cheio de promessa. Algumas pessoas também correm para Jesus quando o casamento está o quê? Abalado. Quando não estão se compreendendo, quando é briga, discórdia, eles vão até Jesus. Porque o cordão de 3 dobras ninguém arrebenta. Sabe o que é o cordão de 3 dobras? É o homem, a mulher e Jesus no relacionamento conjugal. Jesus, quando chama para casa Jesus, ele entra. E a palavra de Deus fala em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, ele bate. Quando você ouvir a minha voz, não endurecei os vossos corações, porque o Senhor está batendo na porta. Aleluia. Toda vez que você ouvir uma palavra de Deus, ele bate na porta do teu coração. Você ouve um louvor, ele está falando através do louvor contigo. O Senhor fala, irmão. Há muita maneira de nós ouvir a voz de Jesus. Até dormindo, o Senhor fala conosco, dormindo. Ele fala, algumas pessoas já têm dom, vê até visão. O Senhor fala. Por isso que nós temos que colocar nossa vida na mão de Jesus. Não deixar chegar o dia mal.
É agora, buscar o Senhor. É agora, orando, 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 para que nós venhamos estar cada dia mais perto dele. Aleluia. Porque oração é comunhão. Assim como você conversa com tua amiguinha, teu amiguinho, é assim que é com Jesus. Quando você tira um tempo com ele conversando, irmão, ele vai começando a falar contigo. Vai começando a te consolar, te alegrar, porque Jesus, ele é que nós precisamos. E Jesus também, ele é, sabe o que é? Ele é a porta. Jesus é a porta. E aquele que bate vai encontrar o quê? Pastagem. E a porta é a porta do quê? É a porta da salvação. É a porta da libertação. Tem pessoa que vai para Jesus porque sabe que só Jesus que pode abrir uma porta de emprego, irmão. Eu conheço pessoas que têm 2 faculdades, 3 faculdades e não conseguiam emprego. Mas quando correu para Jesus, a porta se abriu. Glória a Deus, aleluia. Quando começaram a clamar por Jesus, tem pessoas que fazem até voto, irmão. Já vi pessoa fazer voto. E olha que Deus honra o voto, sabia? Quando uma pessoa faz um voto com Deus e cumpre, Deus honra o voto. Eu já vi pessoa falar, sabe, com Deus? Deus, me dá um trabalho, porque o primeiro salário que eu receber eu dou para ti. É voto, irmão. E Deus abriu porta. Eu já vi que o testemunho é assim. Eu já vi pessoas também fazer voto com Deus. Deus, me dá um trabalho, porque eu quero ser fiel, eu quero investir na tua obra. E diz, irmão, ofertar com alegria, com prazer. A pessoa recebe o trabalho e Deus abençoa, irmão. Deus abençoa, porque ele abre porta. Eu já vi gente também dizer, Senhor, aumenta meu salário, eu ganho só um salário, Senhor. Quero ganhar mais. Glória a Deus. O Senhor faz isso. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa que diz, Senhor, eu ganho só um salário é pouquinho, aumenta mais. Aumenta, eu quero ser fiel contigo. Não muito. O Senhor faz isso. Ser fiel no pouco, ó. Sobre muito colocarei. Se a pessoa é fiel no salário, Deus pode aumentar para ganhar até 5 salários, irmão. E quando essa pessoa, ela foi ganhar mais dinheiro, aumentou o salário dela, alguns continuaram sendo fiel, alguns não conseguiram ser fiel. Porque olharam por dinheiro, a rede do dinheiro é a rede de todos os mares. E sabe o que aconteceu? Veio devorador, migrador, cortador, destruidor, roubando, porque deu uma brecha nessa área. E a pessoa diz, por que não acontece? É a obediência à palavra. Quando você leva a palavra e coloca em prática, eu quero ver se Deus não vai agir na tua vida. Aleluia. Mas também, tem pessoas, irmão, que foi fiel com o Senhor e está no muito ainda, porque é fiel com o Senhor. Porque Deus é o Deus que dá para nós porta de emprego, dá saúde, dá sabedoria para nós administrar as nossas bênçãos. Por isso que a palavra de Deus é poderosa. Então Jesus, ele abençoa também. Tem pessoa que chega assim com Deus, porque precisa, necessita. Não vê? Aleluia. O Senhor operando, ele opera, a gente vê o Senhor fazendo milagre. Jesus, ele é também o provedor. O Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha só, o Salmo 23. Mas, para ser pastor, para Jesus ser teu pastor, tu tem que ouvir a voz dele e obedecer, irmão. O Salmo 23 é fácil falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e segue. Aleluia. A ovelha ouve a voz de quem? Do seu pastor e segue. Por quê? Porque a ovelha é obediente. E fala que o pastor conhece a ovelha e chama pelo nome, olha só. Pode ter seu ovelha, 20, 2.000 ovelhas, mas o pastor conhece cada uma pelo nome. Por quê? Porque Deus é o nosso pastor maior. Por isso que o reino de Deus é organizado. Se nós colocar a palavra na nossa vida, a nossa vida vai ser organizada. Porque a palavra de Deus organiza a nossa vida. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus fala
que ele tem promessa para nós, e tem mesmo. A Bíblia é cheia de promessa. Para as crianças tem promessa. Jesus fala, vinde as minhas criancinhas, porque dela é o reino do céu. Jesus chama as criancinhas, cadê as criancinhas? Você vê que a mãe deixa as criancinhas na casa e vem para cá, era para as criancinhas estar aqui, irmão. Porque o próprio Jesus falou assim, vinde as minhas criancinhas, porque dela é o reino do céu. As criancinhas precisam ouvir a voz de Jesus, irmão. Porque senão vai ouvir outras vozes. Vai crescer ouvindo outras vozes. Há muitas vozes que as criancinhas ouvem e aprendem muito rápido, irmão. As criancinhas, ela ouve, olha, 1 ano, 2 anos, a memória da criança está muito, sabe o quê? Muito rápido para entender. Ela assimila muito rápido com o ano. Porque, por isso que Jesus, ele percebeu que as criancinhas estavam dizendo assim, vai embora, Jesus, deixa as criancinhas, deixa ela vir até mim. Jesus abriu os braços, vem criancinha, e abraçou todas as criancinhas. E uns lá estavam dizendo, vai embora, vai atrapalhar o culto, vai atrapalhar a mensagem de Jesus. Mas Jesus chamou, vinde as minhas criancinhas, porque dela é o reino do céu. Aleluia. As crianças, irmão, também faz parte da igreja. Você tem que estar junto com a tua criança, ela tem que ouvir a mesma coisa que você ouve, o teu filho, as tuas crianças têm que ouvir. Porque senão ela vai ouvir lá na escola. Ela pode ouvir outro ensinamento. Vai ouvir lá na rua, vai crescendo, vai ouvindo, irmão. Por quê? Porque vem pelo ouvir, ó. As coisas boas, as coisas mal vêm pelo ouvir. E a palavra do Senhor fala sobre as crianças. Para nós ensinar, quem vai ensinar é a mãe e o pai. Por quê? Porque a geração tua vai passar. Hoje tu está aqui. Mas depois de ti vem a geração do filho, do neto e bisneto. E aí, se tu se lançar na mão de Deus, obedecer a voz de Jesus, tu vai ser uma bênção. E depois vai ser a tua geração. Aí tu tem que estar orando, tem que estar junto com a tua família, para que ele venha dar continuidade ao chamado que Deus tem. Eu vejo Timóteo, Paulo falou a Timóteo, o Espírito que estava na tua avó, passou para tua mãe, agora está na tua vida. Aleluia. O Espírito Santo, Timóteo. Olha só, a mãe de Timóteo, a avó dele era uma bênção. Depois foi a mãe de Timóteo, agora Timóteo, cheio do Espírito Santo, pastoreando, jovem ainda. E também de geração em geração. Por isso eu tenho que olhar agora. Se eu servir a Jesus, se eu obedecer, a minha geração, minha filha e o meu neto vão ser bênçãos na mão de Deus. Porque é tu que vai, tu que vai estar passando o bastão. A unção, ela vai passando. A unção que tu recebe hoje, um dia tu vai embora. Ninguém fica muito tempo na terra. Mas a tua descendência vai ser bênção na terra. Não vai ser maldição, não. Vai ser bênção na terra. Porque você está aqui agora, obedecendo ao Senhor até minha geração. Vai pegar a tua descendência. Por isso que é importante. Aleluia. Nós buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o jovem, tem palavra para jovem. Jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Mocidade, jovem, quando está com preparo, 20 anos, novo, né? Deus quer, eu vou curtir a vida. Cuidado, irmão. Muitos jovens já foram embora da terra. Eu já vi isso de perto. Mas a gente está orando para Jesus despertar essa juventude, para buscar o Senhor, porque esse mundo é ilusão, irmão, não tem nada de bom não. Fala que o mundo jaz do maligno, o sistema do mundo está aí, para levar os jovens, para onde? Para o caminho largo. E nós temos que orar pelos jovens. Você que tem filho, ora por ele, irmão. Convida ele para ir para o culto, ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai entrando na mente dele, no coração dele. Ele vai lembrar, qualquer momento vai lembrar da palavra do Senhor. Qualquer momento que ele estiver no perigo, uma situação, vai lembrar de Jesus. Jesus me socorre, porque a palavra foi plantada. A palavra não volta vazia, ela entra no coração das pessoas. Por isso que o jovem só é forte com o Senhor, porque é Jesus que protege nós, irmão. Se o Senhor não vigiar a casa, e vão vigiar o sentinela. Sabe o que é isso, irmão? Jesus guardando. Quando as pessoas por aí, irmão, eles colocam o pitbull, colocam o fio elétrico, cada muro alto, irmão, e
O inimigo, ele é sagaz traiçoeiro. Ele é cheio de artimanha, irmão. E tem vezes que a pessoa ainda dentro da casa e assalta. Por quê? Porque o inimigo é invisível, a gente não vê. Mas também os anjos de Deus é invisível, a gente não vê, mas a gente crê que tem anjo do Senhor ao nosso redor. Porque a palavra do Senhor fala que os anjos acampam ao nosso redor para nós guardar. Então, quando a gente confia no Senhor, irmão, a gente ora, Senhor, guarda a minha casa, eu vou dormir, Senhor, protege. O próprio Jesus, ele coloca anjo, ele dá ordem aos anjos para guardar nossa casa. Aí o inimigo não encosta. Por quê? Porque o homem ora, a mulher ora, repreende, guarda Jesus. O anjo fica lá, só o anjo, irmão. Ele faz um trabalho. Só 2 anjos destruiu Sodoma e Gomorra. Imagine quando Deus dá ordem. O anjo e 2 anjos ficam rodeando nossa casa. O inimigo não encosta. Por quê? Porque os anjos são poderosos. E ele peleja por nós. Então quem protege nós é Jesus. Quem protege a tua casa é Jesus. É Ele. Agora nós que temos que mudar, irmão. Porque Jesus é santo, é fiel e puro. É nós que temos que nos colocar na vontade dEle. É nós que temos que andar com Ele. Anda com Jesus, que tu vai ser, sabe o que? Parecido com Ele. Falar que Jesus fala assim: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Andar com Jesus não vai ser manso, irmão. Quem anda com Jesus é manso, não é bravo, não é manso. Porque os bravos já foram embora, irmão. Os bravos querem resolver logo que na força do braço. Mas o homem é fraco, é frágil. Olha a história do rei, você já ouviu a história do rei? O rei que ele estava o quê? Dando um discurso. O rei da Roma, e deu um discurso. Aí o pessoal aplaudiu, dizendo: esse homem fala como um Deus. E não deu glória a Deus, irmão. O rei era para dar glória a Deus, porque Deus que dá para o homem sabedoria. É Deus que dá para o homem, sabe o que? Poder, autoridade. E dá, Deus. E deu para o rei. E na hora, falaram esse homem, está falando, e é um Deus, falou bonito, eloquente. E sabe o que aconteceu? Que bateram palma e não deu glória a Deus. Um vermezinho comeu o rei e morreu de verme. Um vermezinho, tão pequenino. Então nós somos muito frágeis, irmão. Por isso que nós precisamos estar cada dia mais aprendendo com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Aleluia! Quando não quer, Deus não briga. Quando a gente começa a orar, irmão, o Senhor faz o inimigo cair. É 11 demônios. Olha só, o poder da oração. Fala que 1.000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Aleluia! Então, 10.000 com 1.000 é 11.000 demônios. Só dobrar o joelho e orar: Senhor, me protege, me guarda, Senhor, guarda a minha família. Só uma pessoa de joelho, 11.000 demônios caem por terra, por amigo. Espírito, sabe o que? Maligno, espírito sanguinário, homicida, suicida, espírito de doença, enfermidade. Cada espírito maligno age numa área, não sabia? E quando a gente oramos, o Senhor protege. E quando a gente ora, irmão, o Senhor morre a mão dele. Por isso que nós temos que confiar em Jesus. Nós temos que depender de Jesus. Nós temos que buscar Ele todo dia. Porque Jesus nos garante a vitória. Glória a Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje. Mas, como eu falei, Jesus abre porta. Jesus te abençoa. Jesus age. Por quê? Porque ele curou 10 leprosos. Porque estavam tudo com lepra, Jesus curou 10. Sabe o que aconteceu? Só um que voltou para agradecer a Jesus. Jesus disse: cadê os 9? Não foi 10. Ah, Senhor, não sei, foram embora. Foram fazer alguma coisa, os seus afazeres, mas eu estou aqui, obrigado. Só um voltou. Irmão, para curar é fácil, Jesus cura. Abrir porta, Jesus para ele é fácil abrir porta. Mas o que ele quer mesmo é, sabe o que? É a tua alma. É você andar com ele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem pessoa que quer só a bênção. Quando está na bênção, diz que quer de Jesus. Só que a bênção acaba, irmão. A bênção material acaba.
mas a nossa alma é eterna. Tem pessoa que só quer a cura. Quando é curada, está cheia de saúde, vocês querem de Jesus. Volta para o mundo. Já aconteceu isso, irmão. Olha aqui, eu cheguei na casa de um velhinho que está doente. Disse, ei, Jesus te cura. Quer ser curado? Eu quero trabalhar aquele pro interior. Orei por ele, Jesus curou. O homem ficou curado, irmão. E voltou pro interior, trabalhou, ganhou dinheiro, olha, só cachaça. Voltou para cachaça. Estava doente, Jesus curou, voltou. Só quis a bênção. Recebeu a cura e foi de novo fazer as suas próprias vontades. Só que piorou, irmão. A cura vem, Jesus cura, o homem vai lá e estraga de novo com o rim, com os órgãos dele. Jesus curou e foi de novo, estragou tudo isso, seu órgão, bebendo de novo. Jesus tinha curado ele. Aí agora, ele está doente, aonde? No pronto-socorro. Vai lá rápido, antes que ele morra. A mulher se preocupou, irmão. Porque já pensou? E ela queria que ele fosse salvo. E eu cheguei lá muito rápido. O Senhor foi abrindo as portas para salvar o homem, irmão. Porque Deus ama muito o ser humano, irmão. Você vê que o ser humano não se ama. Mas Deus ama, sabia? Aleluia! O homem não se amava para fazer isso. Recebeu cura, foi de novo por isso. Mas Jesus amou tanto ele que ele estava fazendo cocô por baixo e por cima, irmão. Sangue. Uma fraldinha, magrinho, amarelo. Eu cheguei lá. Seu Francisco, Jesus te ama muito, seu Francisco. Eu vim lá de casa, a porta se abriu para me falar que ele não desistiu do Senhor e quer o Senhor. E eu preguei para ele só sobre o céu, irmão. Eu falei só sobre o céu, que Jesus quer lá ir para o céu. Porque no céu não tem mais tentação. Aqui na terra tem tentação. Tem pessoa que não resiste, a tentação vai levando ele. Mas lá não tem mais. O senhor Francisco aceitou Jesus chorando. Chorou. No outro dia, notícia. O senhor Francisco já foi. Eu dei um grito. Glória a Deus, aleluia. Esse está seguro. Esse não sai mais da presença do Senhor. Fica alegre. Minha alma ficou tão alegre, a alegria que eu senti. Que o inimigo perdeu aquela alma. O inimigo perdeu e foi salvo. A vida continua no reino. Aqui só é, sabe o quê? O começo para uma eternidade. Nossa alma é eterna. Onde tu vai passar a tua eternidade, irmão? Nossa alma é eterna. Só tem dois caminhos, o céu e o inferno. Mas Jesus quer dar o céu. Por isso que ele falou, para terminar: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia! Quem é o nosso Pai? É o Pai eterno. O Pai da eternidade tem morada para nós. A nossa vida aqui na terra é passageira. Por isso que nossos olhos têm que estar em Jesus. Em Jesus, Ele nos abençoa, Ele nos cura, é advogado fiel, Ele abre porta, mas não se esqueça que Jesus é o Salvador. Deus, Não se esqueça disso. Que Jesus te prometeu algo melhor, que é o reino do céu. Onde não vai ter mais dor aqui, dor na coluna, dor de cabeça, não vai ter mais fome. Lá no céu vai ter, sabe o que? Alegria, paz, felicidade. Lá no céu vão ser como os anjos, vão ter novo corpo. Por quê? Porque o Senhor prometeu. E para nós andar com Ele, tem que andar com Ele nesse caminho de renúncia, renunciar. Tudo aquilo, irmão, que nós temos, que é do nosso eu, tem que renunciar. Renunciar, eu não quero mais isso, eu quero Jesus. A vida do servo de Deus tem que renunciar. Aquele que bebia não bebe mais, agora eu quero Jesus. Aquele que fumava tem que largar o cigarro. Aquele que fofocava dos outros, falar do meio dos outros, tem que parar de falar e falar de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus te ama. Tem que falar de Jesus para a pessoa. Eita, glória! Sabe o que é isso? É mudança de vida. É renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir Jesus. Só que tem pessoa que nessa área, irmão, quer endurecer o coração. Mas Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando. Todo dia Ele está trabalhando. Cada uma palavra Ele trabalha, para o Ele trabalha. Para aquele que nele espera. Mas quando você
Começa a andar com Jesus. Você vai começar a congregar. Você vai começar a ceiar. Você vai começar a se batizar nas águas. Você vai começar a ser batizado do Espírito Santo. Há uma caminhada com Jesus. Você vai ter dom espiritual, irmão. Você pode ser usado por Deus também nesse lugar, irmão. Tem pessoa que olha, o pastor prega tão bem, a pastora missionária prega tão bem. Irmão, você pode ser usado por Deus. Só você falar, me aqui, Senhor, me usa também. Cada pessoa nasce com talento, irmão. Eu vejo aqui a Lohane, veio aqui, cantou, tem voz, irmão. Se ela se colocar depois dela muito, por quê? Se coloca, irmão. Qualquer um daqui se colocar, Deus pode te usar. É na palavra, no dó e a roda decorando. Isso aqui não é qualquer um que faz, não, porque isso aqui é talento. Um canta, outro já faz decoração. Entende? Sabe o que é isso? Isso aí é ser usado por Deus, irmão. Não é só que prega que é usado, não. Aquele que decora aqui, aquele que carrega uma caixa, aquele que faz algo, aquele que canta está sendo usado por Deus. Deus pode te usar de maneira especial nesse lugar, irmão. Deus pode te usar para te pregar, para te adorar, para te cantar, porque você já nasceu com dom e talento. Coloque em prática, irmão. Sabia que a pessoa nasce com dom e talento? Deve que o inimigo quer puxar para ir para a macumba. A pessoa tem visão, a pessoa vê, mas se você se colocar na mão de Deus, Deus vai te usar no dom, no talento também, porque Ele é Deus. Glória a Dom e Deus. talento vem dele. Tem pessoa que já nasce, olha, com talento de tocar instrumento. E isso tudo é Deus que dá, irmão. Então, se você se colocar na mão de Deus, você pode ser muito usado por Deus, irmão. Por que eu falo isso, irmão? Porque eu fico rodeando as pessoas, os homens de Deus, pregando, revelando, profetizando, dizendo, esse homem é tão cheio de Deus, é tão cheio. Eu ficava abismado, irmão. Mas o dia Deus falou comigo. Eu era um jovem tímido. Na escola não gostava de apresentar trabalho, não. Era bom de desenho. Minhas colegas lá, estou apresentando, não, deixa que eu desenhe, apresenta tudo. Não gostava de ir na frente, não. Tímido, tremia. Mas se eu não falar amém hoje, eu não paro de pregar. Porque é Deus que tira a timidez. E sabe o que aconteceu comigo? O Senhor falou uma vez comigo. Eu me sentia o menorzinho da minha família, o patinho feio. Assim que Deus usa o menorzinho, aquele que é pobre de espírito, precisa de Deus e clama. Aleluia. Deus falou comigo. Eu disse, Senhor, esses homens são tão usados por ti, essas mulheres, esses homens de Deus. Senhor, me usa também. Aí eu falei, Deus ouviu, irmão. E Deus não foi falar comigo. Ouvi a voz de Deus. Ei, tu quer ser usado por mim mesmo? Eu disse, eu quero. Fiquei, eu quero. Eu disse. Aí a voz falou, tu paga o preço? Eu disse, quanto é? Pensava que era dinheiro. Quanto é? Era o novo convertido. Eu disse, é caro. Falou bem com o passado. É caro, bem com o passado. Aí eu fiquei com isso na minha mente. Aí depois Deus disse, aceita, quer ser usada por mim? Vai comer o rolo. Eu disse, que negócio é essa linguagem de rolo? O irmão que estava na igreja mais tempo disse, sabe o que é isso, irmão? Comer o rolo é ler Bíblia, come. Eu comecei a ler de Gênesis Apocalipse. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, até hoje eu estou lendo. 7 vezes, já digo. E quando eu estiver vivo, eu estou lendo, porque a palavra de Deus é poder de Deus na nossa vida. Alimenta a alma. O feijão é arroz, o açaí alimenta o corpo. Mas isso aqui alimenta a alma. E isso aqui é a palavra que salva, que cura, que liberta. É a palavra de Deus que tem poder, essa palavra. Quando o missionário, o pregador, o pastor está pregando a palavra de Deus, que faz mover ela. Glória a O Espírito de Deus Deus, trabalha. aleluia, Cristo. Homem sem a boca de Deus, mas que faz o trabalho é o Espírito de Deus. Quem te abençoa é Deus, é Jesus que te abençoa. Quando você começa a buscar a palavra, você começa a entender que a palavra de Deus sai do altar e você toma posse e você recebe. É a palavra. Amém, Jesus, aleluia. É a palavra de Deus. Quantas vezes eu lá na igreja, pela palavra, alguém estava pregando, até eu quando eu prego, eu tomo posse da palavra, eu estou pregando, eu estou recebendo para mim a palavra. O senhor não está pregando, eu estou ligado. Você está pregando um pastor missionário, eu estou ligado. Quando ele profetiza, já estou pegando para mim. É pela fé, ó. Pela fé tu alcança.
Se tu crê, tu verá a glória de Deus. Se tu crê, tu é batizado. Se tu crê, tu é curado. Se tu crê, é a tua fé na palavra, é a tua fé. Amém? Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então a palavra. Aleluia. Crê nessa palavra, porque a palavra de Deus é promessa para nós.